queria falar um pouco do Gelson, que tenho muita coisa a falar e vou tentar aqui resumir um pouco. O professor Gelson Oliveira é professor do PPG em Filosofia da PUC do Paraná, de Curitiba. É pesquisador do CNPq, de produtividade. Ele é natural do Rio Grande do Sul, do distante noroeste, da cidade de Giruá. Morou até os 13 anos aqui em nosso estado. A graduação em Filosofia foi cursada na Federal do Paraná. E fez uma especialização também em História da Filosofia Moderna e Contemporânea. Fez o mestrado também na Federal do Paraná. O doutorado foi na Universidade Federal de São Carlos, com pesquisa sobre amizade em Nietzsche. Fez 2 estágios pós-doutorais. O primeiro foi em 2016, na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e no ano passado, o pós-doc na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, sobre a questão do progresso e já entrando em questões também, como você falou há pouco, da filosofia vegetal. E teve várias atividades na Fundação Araucária, no Paraná, que vou aqui resumir. Coordenou o curso de graduação e licenciatura da PUC do Paraná e também o de pós-graduação, durante dois mandatos. E foi também diretor de graduação da PUC do Paraná. Agora vamos para outro continente. O professor Gelson foi professor visitante na Universidade Católica de Moçambique. Nós aqui tivemos atividades, a Flávia, que está aqui, o Juliano, com a Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Em Maputo, né? Maputo. Eu estava em Quelimane. Numa outra cidade. E também na Universidade Nacional do Timor-Leste, em 2019. E também foi professor visitante também no Federal do Paraná. Atualmente, o professor Gelson é membro do grupo de pesquisa Hans Jonas, o grupo do CNPq, é membro e ex-coordenador do GT Hans Jonas, da ANPOF, membro do GT de Filosofia da Tecnologia e da Técnica e do GT Genealogia e Crítica da ANPOF. E também é membro da associação da rede The Post-Human Latin American Network, sobre o pós-humanismo. E é diretor fundador da cátedra Hans Jonas da PUC do Paraná, que foi criada em 2020. E, bom, o professor Gelson trabalha com várias áreas, em filosofia, na ética principalmente, história da filosofia contemporânea, fenomenologia da vida, filosofia da técnica e da tecnologia, filosofia do meio ambiente e ética ambiental. E os principais autores são Nietzsche, Hans Jonas e Schopenhauer. Sobre a produção, Gelson publicou Para uma Ética da Amizade em Friedrich Nietzsche, que é de 2011, que é fruto também das pesquisas doutorais, e vários artigos em jornais e revistas estrangeiras e nacionais, e uma outra obra, Negação e Poder, do desafio do niilismo ao perigo da tecnologia, pela Edux. E também colaborou para o vocabulário Hans Jonas, que saiu há alguns anos atrás também. Dito isso, Gelson reforça a nossa grande alegria em tê-lo aqui e ouvi-lo. E após a palestra, nós teremos também um bom tempo para a discussão, que é muito importante. Então, já passo a palavra. Bom, então, boa noite para todos e todas. Não sei se só tem que ligar. Tá aí, tá certo? Tá me ouvindo? Então, boa noite mais uma vez para todos e todas. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer especialmente o Vladimir e o Robson que me convidaram, mas a todos os colegas aqui do PPG também.
o Bira e outros tantos que a gente se conhece há muito tempo, pelo menos, se não pessoalmente, pelo menos de trabalho, né? E dizer que também que é um prazer imenso estar aqui, Claudemir, e uma honra mesmo falar com vocês hoje. Já que eu considero também que muito da minha história com o Hans Jonas começou aqui, né? O Robson lá em 2000 e não sei se foi 10, organizou aqui um evento e eu peguei um ônibus e um avião, na verdade, vim de lá com a Nor. Então aquilo foi muito marcante na minha carreira, assim, né, acadêmica, nas minhas pesquisas, porque o Robson de alguma forma reuniu em torno dele esse grupo de pessoas assim que estavam interessadas no Hans Jonas, e isso rendeu bastante, né? Hoje me ocupa bastante, vocês viram aí bastante do que eu faço tem a ver aí com o Hans Jonas. Então é sempre bom realmente voltar para cá. Queria dizer para vocês que eu vou apresentar aqui enfim, algumas ideias assim, né, de uma coisa que eu venho trabalhando e que faz parte de um desafio quase de vida, assim, que é articular um pouco do Nietzsche com um pouco do Hans Jonas, né? Um pouco dar uma explicação assim de por que uma pessoa que está estudando Nietzsche durante tanto tempo se interessou de repente pelo Hans Jonas, né? Essa resposta não é muito simples, não é muito fácil, mas talvez ela seja mais fácil biograficamente, né? Pelos interesses que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, assim, acadêmica e as opções que a gente faz nem sempre tem a ver com a teoria necessariamente do autor, mas enfim, vai sendo levado por algumas, né, decisões. Mas também teoricamente tinha ficado uma pergunta sobre isso, né? Quer dizer, como é que de alguma forma a gente poderia articular teoricamente o Nietzsche e o Hans Jonas? Porque quem conhece um pouco dos dois, ou conhece os dois, sabe que se trata realmente de quase dois antípodas, assim, em vários sentidos, né? Obrigado, Vladimir. E depois, então, desse pós-doutorado lá na Universidade de Exeter, que eu começar a resolver esse problema, então eu comecei a pesquisar mais de perto o tema do niilismo, né, que é um tema que o Claudemir aqui já disse tudo, então qualquer coisa que eu diga é só repetir o que ele já escreveu e disse, né, um trabalho absolutamente respeitável aqui na nossa, enfim, na pesquisa Nietzsche brasileira, feita pelo Claudemir nesse tema. Mas talvez a minha originalidade teria sido então aproximar esse tema desses dois autores, como é que os dois autores trabalharam com esse tema, e mais ainda tentar ver como é que o Jonas se aproveita do diagnóstico do Nietzsche para formular a sua própria filosofia. Entre os jonasianos existe um grande debate a respeito de qual é o chamado fio condutor da obra do Jonas, né? Não vou aqui me demorar nisso, mas o Jonas tem pelo menos uma obra em 3 grandes partes, né? Vou falar aqui basicamente da primeira parte, que é o tema da gnose, mas o Jonas fez uma fenomenologia da vida, né, como aluno do Heidegger e do Russo, depois uma ética, uma bioética. Então esses temas aí geralmente são tidos como temas desconectados. Então o que conecta essa obra, né? E entre os jonasianos tem bastante, vamos dizer assim, diferentes posições. A minha é de que o fio rouge aí, né, o que costura essa obra é justamente o tema do niilismo, né? E então Jonas, para falar do niilismo, se apropriou do diagnóstico do Nietzsche e fez, inclusive, no meu ponto de vista, da sua obra uma espécie de, se não de resposta, pelo menos de enfrentamento dessa temática. Ou seja, o Jonas, com esses 3 ou 4 períodos da sua obra, ele traduziu uma necessidade de enfrentar justamente o diagnóstico que ele trouxe do Nietzsche. Então, de alguma forma, ele concorda com o diagnóstico do Nietzsche, mas tenta enfrentar isso aí, né? Quer dizer, ele tenta conviver com esse hóspede estranho, né? Como ele mesmo afirma. E eu acho que isso é muito interessante porque se você pegar, por exemplo, a primeira obra, que é o tema da gnose, a gente vai ver que o Jonas tem um esforço, né, para compreender, por exemplo, temas de religião, se você quiser, mesmo a ideia de Deus, o tema de Deus, a teoria de Deus, o conceito de Deus, né, do ponto de vista de um distanciamento dessa postura gnóstica, por exemplo, de um Deus anticósmico, acósmico, pelo menos, né. Então, Jonas escreve um outro tipo de, entre aspas, teologia, que eu chamaria aqui de teologia filosófica, para diferenciar da teologia tradicional. Depois, no tema da vida, o tema do niilismo apareceu como um diagnóstico do dualismo, da compreensão da vida. O Jonas está muito insatisfeito, né, com isso. Então, ele escreve uma obra que quer responder a uma consequência do niilismo, que é esse materialismo absurdo da compreensão da vida, né, que levou uma espécie de erro da compreensão da vida. Muitas das coisas aí estão muito próximas do que o Nietzsche fala sobre vida, inclusive. E, no último momento, o Jonas, então, formulando uma ética, né, uma ética da responsabilidade, com bases metafísicas, como uma espécie também de tentativa de enfrentar a crise dos valores, quer dizer, o niilismo no sentido ético, né?
E é então a partir desse cenário que eu estou tentando trazer alguns elementos para vocês hoje sobre a relação do Nietzsche com o gnosticismo. Quer dizer, a tentativa aqui é de aproximar, continuando, né, essa tentativa de aproximar o Nietzsche desses temas aí, que são temas jonasianos por excelência, vamos dizer assim. E eu acho que a gente teria já de cara que reconhecer, primeiro, os grandes dilemas disso, os grandes problemas, né, do que é certo, do que é errado nessa aproximação. E duas estratégias, vamos dizer assim, que a gente teria que reconhecer. Uma estratégia, eu acho que é aquela que foi feita pelo próprio Jonas, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês como ela se desenvolve, mas de cara é uma estratégia que tenta ler Nietzsche extratextualmente, ou seja, tentando entender qual é o lugar do Nietzsche na história da filosofia, e mais especificamente, talvez ainda, qual é o lugar do Nietzsche nos efeitos que ele tem na filosofia existencialista, né? Então Jonas, de alguma forma, coloca Nietzsche na lista dos existencialistas, né? Isso é uma coisa que também nós nietzschianos temos um certo problema com isso, mas vamos dizer assim, até nem sei se daria para dizer existencialista, né? Assim, se existe um existencialismo no sentido plural, no sentido singular, provavelmente não, mas então Jonas tem uma certa... tenta de alguma forma aproximar Nietzsche desse debate do que ele vai entender como sendo a filosofia mais recente da época dele, a filosofia existencialista. Claro que o Jonas faz isso a partir especificamente do Heidegger, mas vocês sabem que esse tema, curiosamente, o tema do existencialismo, o tema do gnosticismo vai voltar com força na escola existencialista, né? Então a interpretação do Jonas, que se aproxima do Blumenberg e de outros autores sobre a própria modernidade, mais ainda sobre o próprio existencialismo, não é, vamos dizer assim, não é de todo esdrúxula, né? Não é de todo estranha, porque a verdade é que houve uma certa aproximação de alguns autores que a gente considera então existencialistas desses temas. Vou dar um exemplo muito próprio, que é do próprio Heidegger, né, que o Jonas analisa num texto de 1952, chamado justamente Gnosticismo, Gnosticismo, Existencialismo e Nihilismo, né? E a gente podia lembrar também do próprio Camus, né? Do próprio Camus, cuja tese de agregação, quando ele então se candidata a ser professor na França, é justamente sobre o que ele chama de metafísica, filosofia mística, uma coisa assim, acho que o título ficou, mas que tem um capítulo inteiro sobre gnose. E o Camus tem até uma interpretação muito original de qual é a contribuição da gnose na história ocidental. Então é um tema muito importante no caso do Camus. E textualmente, então nesse texto aí da agregação, mas também, que aliás não tem tradução para português, e é muito difícil inclusive achar em francês, porque nem está naquela coleção da Pleiade lá, é um texto que está, inclusive, só se ser em inglês. E é interessante que o Camus também desdobra, eu acho, essa temática toda na sua própria obra, né? Assim, pelos títulos, por exemplo, quer dizer, a obra mais interessante do Camus é justamente, mais conhecida, vai ser justamente vai fazer uma alusão direta ao tema da gnose, que é o estrangeiro, né? O estrangeiro que... um dos textos gnósticos que o Camus cita é justamente o livro do estrangeiro, que deriva de uma seita, né, que teria sido fundada por um terceiro filho de Adão e Eva, né? Um terceiro filho de Adão e Eva teria fundado uma seita que deu, né, nesses movimentos gnósticos, e cujo livro sagrado justamente se chama o livro do estrangeiro, né? E o estrangeiro é um sentimento que, segundo Jonas, marca esse espírito do gnosticismo, que é justamente o espírito de estranhamento do homem em relação ao mundo, né? Mas isso eu vou explicar um pouco melhor depois. Então quer dizer que aí colocar Nietzsche nessa sopa aí, nesse balaio de gato, vamos dizer assim, não é totalmente estranho de alguma forma, mesmo a gente pensar então extratextualmente, dadas as influências do Nietzsche e as temáticas que o Nietzsche levanta em relação a isso que o Jonas identifica como sendo o tema central da gnose. Então, de alguma forma, extratextualmente, vamos dizer assim, seria uma estratégia, que é essa que ele faz, quer dizer, aproximar o Nietzsche dentro desse campo de problemáticas, né, da filosofia dele, levando em conta, então, tanto Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, mas também os outros, então, existencialistas em geral, colocá-los juntos numa tentativa de interpretar um determinado momento histórico, né? E outra estratégia, então a segunda estratégia é mais textualmente mesmo, tentar rastrear, então, na própria obra do Nietzsche, que tipo de coisa existe de concreto em relação a essa questão, então, da aproximação dele com o gnosticismo. Quer dizer, tentar levantar até que ponto Nietzsche conhece o debate na Alemanha da sua época, que era muito
muito fértil em relação a essas questões, né? Até que ponto ele, ao formular a sua própria obra, então se aproxima das temáticas gnósticas. E nisso a gente teria, obviamente, um grande documento, que é o próprio Zaratustra, né? Quer dizer, o Assim Falou Zaratustra é um grande documento que pelo... E aí a gente também tem que medir certinho até onde, né, dá para tirar do Zaratustra, torcendo o Zaratustra, dá para tirar provas, assim, vamos dizer assim, de que o Nietzsche estava interessado nessas coisas, mas o fato é que o título já do livro, né, e a própria, vamos dizer assim, uma inversão, né, do gnosticismo proposta ali no texto, induziria a gente a pensar que o Nietzsche tem algum tipo de relação, algum tipo de interesse, algum tipo de conhecimento desses movimentos gnósticos do seu tempo. E, claro, aí nos fragmentos póstumos, em outras obras, vai ter citações, né, dos persas no geral, dessa tradição persa, dos maniqueus, né, do Mani, né? Então, quer dizer, de alguma forma, essas citações aí ajudariam a gente a rastrear. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, vejo como um trabalho de dois lados, assim, de entender o Nietzsche nesse ponto de vista mais extratextual, e um outro é de fazer esse rastreio mais textualmente. Então, não é nada acabado que eu vou falar aqui, é mais para trazer realmente para o debate. Uma primeira questão é sobre o título dessa conferência, né? Nietzsche e o gnosticismo. Existe um debate muito grande sobre a diferença entre gnose e gnosticismo, e se seria justo tratar as duas coisas do ponto de vista conceitual como se fossem a mesma, né? Inclusive em língua alemã, da onde, portanto, o próprio Jonas e o Nietzsche, obviamente, bebem, né? Mais ou menos tem um acordo que parecem ser a mesma coisa, então se usa mais ou menos a mesma coisa, mas em 1966 foi feito um famoso congresso na cidade de Messina, com grandes especialistas na gnose, no gnosticismo, e se chegou a uma determinada, vamos dizer assim, um determinado acordo, né, que foi relatado por Kurt Rudolf, que eu estava conversando com o Clademir, um dos grandes especialistas da gnose, que trabalhou diretamente com Jonas, e qualquer coisa que se diga sobre gnose passa por esse nome, né? E esse cara, Kurt Rudolf, ele reconhece que todo estudo que ele faz sobre gnose parte do Jonas, quer dizer, o Jonas é a grande referência dele, e de alguma forma o Kurt Rudolf, vamos dizer assim, a gente pode reconhecer vamos dizer assim, essa importância que ele dá a Jonas, no fato de que ele mesmo trabalhou com Jonas na edição da última, vamos dizer assim, da última versão da tese do Jonas sobre a gnose, que foi publicada em 1993 em alemão, e depois traduzido agora a gente tem uma tradução em italiano também, do Cláudio Bonaldi, mas é um trabalho gigantesco, monumental. Quem fez se cansou, Cláudio Bonaldi, que não quer nem saber mais do Jonas, provavelmente de tão cansado que está desse trabalho, que o Clademir, que é tradutor, e outros aí sabem como é. Então, de qualquer forma, o Kurt Rudolf, ele descreve, ele resume o que se decidiu lá em Messina, dizendo o seguinte, que gnose, então foi acordado que quando falava gnose, né, ou gnosis, assim em inglês, seria o conhecimento dos segredos divinos que é reservado a uma elite, né? Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de um tipo de conhecimento. Gnose, todo mundo lembra, em grego significa conhecimento, então falar em gnose significa falar de um tipo de conhecimento, dos segredos, portanto, divinos, que seriam revelados a alguém que seria iniciado. Portanto, essa ideia de uma elite iniciada, que então tem acesso a esses conhecimentos, né, revelados diretamente, né, por Deus, ou por deuses, vamos dizer assim, né? Então eles teriam assim um caráter esotérico. Então falar em gnose é falar, vejo, de uma coisa bem generalista, desse tipo de visão de que alguns eleitos, alguns escolhidos, alguns iniciados podem acessar determinados conhecimentos que são divinos. E gnosticismo, então, deveria ser usado para definir os sistemas gnósticos do segundo e do terceiro século da era cristã. Então quer dizer que o gnosticismo é uma coisa mais reduzida, é como se o gnosticismo então fosse parte da gnose. A gnose é uma estratégia, vamos dizer assim, espiritual. E o gnosticismo é um movimento histórico, que tem a ver então com um determinado momento aí que ele situa aqui, o Kurt Rudolf e, enfim, os estudiosos, entre então o segundo e o terceiro séculos do cristão. Então a gnose é um termo incomumente estendido, que também engloba o próprio gnosticismo, né? Nesse sentido, então, o último é apenas uma forma particular do primeiro. Então falar em Nietzsche e gnosticismo é falar de um movimento.
Depois eu fiquei pensando que talvez não fosse o mais exato do que eu vou dizer aqui. Talvez eu queira mesmo falar de Nietzsche e a gnose, porque aí que entram justamente essas duas estratégias. Falar de Nietzsche e a gnose é mais extratextualmente, falar Nietzsche e o gnosticismo talvez seja mais intratextualmente, o texto do próprio Nietzsche, né? Bom, o fato é que nós temos aqui vamos dizer assim, um grande movimento de interpretação desse movimento, um movimento de interpretação dessas escolas todas, dessas seitas todas que formam esse gnosticismo e que, ao qual então o Jonas se dedicou durante todo a sua primeira fase, vamos dizer assim, do seu pensamento, né? E para o Jonas, então, ele queria, ao estudar isso, encontrar o que ele chama de marca existencial, né? Seguindo, então, a analítica do Dasein, herdada do próprio Heidegger. O Jonas, fazendo, então, uma tese de doutorado sobre esse tema, vai precisamente estudar esses movimentos gnósticos deste período aí, então, do 2º, 3º século depois de Cristo. Só que o Jonas, ele faz isso então orientado pelo Heidegger, defende uma tese de doutorado sobre isso, sobre o conceito de gnose na chamada então antiguidade tardia, né? Que aí o Jonas herda esse conceito, né, do especialista alemão lá, que agora me fugiu o nome, mas enfim, ele fala desse período como o período então anterior à Idade Média, vamos dizer assim, seria esse período que engloba esse momento aí do século III e IV, alguns dizem que vai até ao século VII, né, 600 e pouco, mas vamos dizer assim, esse momento que é bastante obscuro na história da filosofia. Quem já estudou filosofia vai lembrar que é um momento bastante obscuro, pouco estudado às vezes, sobre o qual caem muitas sombras ainda, né, sobre o que era isso. E o Jonas faz isso então, defendendo uma tese orientada pelo Heidegger em 28, com a assessoria de um teólogo muito conhecido, Bultmann, que já tinha aplicado o método heideggeriano sobre a leitura bíblica, né? A ideia aqui é entender como esses movimentos históricos justamente refletem uma espécie de uma marca existencial, ou seja, entendendo esses movimentos, nós entenderíamos uma espécie de configuração espiritual de uma época, vamos dizer assim, esse aqui é o objetivo, né? Bom, o Jonas defende a tese em 28, publica a primeira parte dessa tese em 34, daí vem a guerra, não vou aqui entrar em detalhes, e ele achava que tinha perdido uma segunda parte, e essa segunda parte vai ser publicada depois em 54, então em 34, 20 anos depois, ele publica a segunda parte. Esse livro, que hoje está reunido então numa nova obra, quase até aumentada, porque o Jonas achava que ele não tinha trabalhado, por exemplo, com Justino, era um dos autores que ele achava que devia muito. Então, ao longo da vida, o Jonas voltou várias vezes a esse tema. É bem interessante isso. O Jonas durante toda a vida, nunca deixou o tema da gnose de lado. E essa versão que a gente tem agora, então, tem textos novos, assim, que lá nesses textos antigos, nessas primeiras publicações, a gente não tinha. Então, o Jonas, ele busca entender o que ele chama de um princípio gnóstico, né? Para isso, ele não só estuda esses séculos do gnosticismo como tal, estritamente falando então do século II e século III, mas ele volta atrás para ir justamente no que ele chama de mitologia gnóstica, estudando os chamados textos que deram origem à literatura, que deu origem a esses movimentos todos, que a gente está chamando aqui de gnosticismo, uma série de movimentos, né, astrologia, né, numerologia, que vem aí da Babilônia, enfim, uma mistura muito grande de movimentos que o Jonas, então, de uma forma, às vezes até polêmica e criticada, faz uma espécie de reunião. Ele quer encontrar um princípio gnóstico nisso, justamente para dizer que aí tem uma marca existencial, né? Então ele chama de princípio gnóstico, o que seria essa marca existencial, né? É interessante pensar que, então, o Jonas faz isso estudando, na primeira parte da obra, lançada em 34, a literatura gnóstica. Então, essa primeira parte se chama mitologia gnóstica. E a segunda parte é justamente como é que esta mitologia foi assumida pelos primeiros padres da igreja, os chamados, então, portanto, os primeiros fundadores do cristianismo primitivo. Ou seja, o que interessa ao Jonas também é ver como é que estas seitas todas, elas impactaram o cristianismo e, portanto, vamos dizer assim, influenciaram quase toda a nossa cultura, né? E aí é que Nietzsche entra. Quer dizer, de alguma forma, quando Nietzsche trata do dualismo da cultura, as críticas longas ao cristianismo como um todo, ao próprio judaísmo, a base dessa crítica, o Nietzsche não fez o trabalho grosso, o trabalho sujo que o Jonas fez,
que foi ir na literatura gnóstica e justamente vislumbrar como é que esses textos todos eles traduzem isso, quer dizer, como é que eu vou provar, porque uma coisa, quer dizer, falar do dualismo assim, outra coisa é ir no texto e ver quais são as metáforas, quais são as descrições, que literatura é essa então que foi produzida ao longo desses anos, que então teve essa influência sobre o judaísmo e sobre o cristianismo, né? Então, nesse sentido que eu disse que o Jonas fez um trabalho sujo e que oferece daí então ao Nietzsche justamente, vamos dizer assim, anos depois, quer dizer, não é anos depois, mas quer dizer, oferece ao Nietzsche, ou mais ainda, exemplifica, digamos assim, mais na prática o que o Nietzsche falou, né, sobre esse período. Só para não deixar de lado, em 1958 o Jonas publica um livro em inglês que ficou muito conhecido, que chama-se justamente a Religião Gnóstica, a Mensagem do Deus Estranho, ou do Deus Estrangeiro, que seria a melhor tradução, que é uma espécie de resumo da primeira parte dessa tese dele, que foi lançada em 34. Então, essa primeira parte, que talvez seja a parte mais original, assim, no sentido de que é a parte menos conhecida, porque justamente o Jonas foi na literatura, né, gnóstica. Então, essa é uma primeira observação. Uma segunda ainda, só para fechar essa parte mais de relato, é que o Jonas, ele de alguma forma reconhece também que esses, vamos dizer assim, esse movimento que nós temos aí do gnosticismo, ele tem uma base, de alguma forma, como é que eu diria, que repercute então ao longo de toda a cultura ocidental. Então, estudar esse princípio gnóstico é estudar quase que também uma forma de apresentação do próprio Ocidente, né? Lembrando então toda essa conjuntura, digamos assim, que se estende pela via do cristianismo, chega à modernidade. Lembrem, por exemplo, quando Nietzsche fala da modernidade, a aproximação que ele faz do próprio cristianismo, né? O socratismo, o platonismo. Então, toda essa linha que a gente vai encontrar também no Nietzsche vai ser muito próximo do que o Jonas vai entender. Então, quase que a gente podia dizer que este sentimento da gnose é uma marca do próprio Ocidente. Então, ao entender esse movimento, a gente entende a marca do próprio Ocidente. E a terceira e última observação, mais narrativa, diz respeito justamente ao fato de que o Jonas não teve acesso nem em 34, nem em 54, muito menos em 28, aos textos de Nag Hammadi, que são os famosos textos que foram encontrados nos anos 60, e que são quase que assim o que há de mais importante nos estudos da gnose, né? O Jonas, ele teve um acesso apenas secundário a esses textos, então ele já tinha publicado esses dois trabalhos quando teve acesso aos textos, mas ele não deixou de tratar desses textos. Então, justamente nessa versão de 93 tem um capítulo inteiro sobre isso, né? Sobre como Jonas leu esses textos de Nag Hammadi. E é interessante que então a conclusão do Jonas é que mesmo ali, mesmo com essas novidades, com esses novos textos, o Jonas acredita que eles vieram a confirmar a tese dele, né? Que tese é essa no fim então? A tese de que os movimentos gnósticos são marcados por um grande dualismo. Então o dualismo é que marca a tradição gnóstica e é isso que ela deixou de herança para o Ocidente, é o problema do dualismo. Um dualismo que se apresenta em três formas, né? De três formas. Primeiro, então, um dualismo Deus-mundo, né? Então, o Jonas diz que os relatos todos desses movimentos dão conta de que Deus é um princípio ou acósmico, ou seja, está fora do cosmos, ou anticósmico, no sentido de que ele não foi criado, o cosmos não foi criado por Deus. Então, o mundo não seria criado por Deus, senão por forças malignas que teriam criado esse mundo, então, como uma espécie de prisão para o homem. E aí entra o segundo dualismo, né? Um dualismo, se o primeiro é Deus, o mundo, agora nós temos um dualismo mundo-homem. O próprio mundo-homem, nessa relação do homem com o mundo, vai ser uma relação baseada justamente nessa ideia de que o mundo é uma prisão, portanto um lugar de ignorância, né? Um lugar de sofrimento, de dor, de escuridão. Então todas as metáforas que se contrapõe ao mundo da luz, da justiça, da beleza, do bem, né? Então aqui embaixo tudo é o lugar ruim porque é o lugar da prisão. Então esse é o segundo dualismo, Deus-mundo, e o segundo então mundo-homem, e o próprio homem então seria a terceira forma de dualismo, porque o homem interpretado também dualisticamente, né? Na verdade o homem tem uma visão tripartite, né? Ele tem uma parte, vamos dizer assim, que é a parte da alma, né? do pneuma, que seria, então, por isso se chamam os pneumáticos, né, os que participam dessas seitas, e que, de alguma forma, eles
tem uma parte do homem que pertencia a Deus, né? Mas caiu, então o tema da queda, essa coisa toda começa a aparecer, caiu neste mundo, e aqui nós temos o soma, né? A parte corporal e a parte, vamos dizer assim, do raciocínio, enfim, do intelecto, do espírito, vamos dizer assim, em sentido não religioso, que seriam parte dessa prisão. Então o homem está aqui aprisionado por causa do seu corpo, o mundo é uma prisão, ele precisa se libertar disso, mas o estado dele é tão como é que eu diria assim, tão absurdo, ao mesmo tempo tão deprimente, que ele sozinho nunca conseguiria acessar nenhuma porta de saída disso aqui. Então essa é uma prisão muito bem fechada, né? E aí é que entra a ideia de que Deus, então o homem depende do dom divino, né? O homem depende de uma ação divina que tem que tomar uma iniciativa de se aproximar do homem, para que o homem acorde, vamos dizer assim, né? E portanto se liberte do mundo. E essa ação vem pela via do envio, vem pelo envio de um mensageiro, né? Um mensageiro que quebraria os anéis de realidade, acordaria o homem e colocaria então o ser humano diante do conhecimento. Então o conhecimento é uma ação, digamos assim, uma consequência, né, desse acordar, né, esse ato de acordar do homem que se distancia dessa sombra da ignorância e através do conhecimento acessaria Deus. Por isso que entram aí toda a ascese dessas seitas, né, porque a ascese é aí pela via do conhecimento que de alguma forma nos aproximaria de Deus, né. É interessante aí ter um outro elemento, porque o Voegelin, por exemplo, vai identificar no Nietzsche uma coisa interessante sobre isso, porque o Voegelin vai dizer que a quebra da moral proposta pelo Nietzsche, né, o antimoralismo ou imoralismo do Nietzsche, tem a ver com um capítulo desse movimento gnóstico, que é precisamente o capítulo desses iniciados que viram libertinos, né? Porque os iniciados da gnose, é curioso porque depois deles terem feito esse caminho então de purificação, eles estão tão purificados que o mundo já não os afeta. E portanto eles já não precisam de nenhuma lei, de nenhuma norma, e nenhuma ascese mais, porque já estariam num lugar santificado, purificado, né? E portanto o Voegelin tem uma tese com a qual eu não concordo, mas que aproxima então Nietzsche deste momento. Então para o Voegelin a proximidade do Nietzsche com o gnosticismo estaria precisamente neste momento aí em que o Nietzsche então vamos dizer que seria partidário desse libertinismo próprio dos pneumáticos, próprio então dos iniciados, né? Bom, eu acho que fica claro para todo mundo como, de alguma forma, Nietzsche pode ser aproximado, então, deste momento, o diagnóstico do Nietzsche pode ser aproximado desse diagnóstico jonasiano do momento de distanciamento dessas seitas dualistas, né, em relação ao mundo, que o Jonas vai classificar como niilismo. Então, veja, em 52, o Jonas escreve um texto que se chama, como eu já citei aqui, então, gnosticismo, existencialismo, niilismo, na qual Nietzsche, o primeiro capítulo é Nietzsche e Pascal, a primeira parte desse texto, Nietzsche é então arrolado como entre esses aí, que de alguma forma receberam essa tradição, leram essa tradição, e o modo, a chave de entrada do Jonas para entender o Nietzsche é justamente o tema do niilismo, né? Então o niilismo seria um desses relatos, digamos assim, uma dessas heranças que o próprio gnosticismo traz. Porque então a gente teria um niilismo gnóstico, como Jonas chama, né? O niilismo gnóstico próprio então dessa atitude então de negação do mundo que era do homem gnóstico. Quer dizer, o mundo é um lugar horrível tanto para Deus como para o homem, então o mundo precisa ser negado, você tem que negar o mundo, o corpo e tudo que tem a ver com a realidade terrena num primeiro momento. Então, negação. O Jonas vai chamar isso de hostilidade. Então ele vai dizer, existe uma relação de hostilidade no mundo gnóstico em relação ao mundo, uma hostilidade que é uma luta contra o mundo. E o movimento que começa então com Pascal, Nietzsche e o existencialista seria um niilismo, que a gente podia chamar aqui de moderno, ou se você quiser existencialista, um niilismo existencialista, que seria mais grave do que aquele niilismo gnóstico, precisamente porque se aquele era baseado na hostilidade, esse é baseado na indiferença. A indiferença em relação ao mundo. O Jonas acha mais grave, a gente podia dizer, porque de alguma forma, quando eu luto contra, ainda eu levo em conta o mundo, certo? Então ainda tem algum tipo de relação e de vínculo.
E um dos grandes diagnósticos de várias filosofias, eu queria rolar aqui Hannah Arendt, por exemplo, em relação à modernidade, é que a modernidade é a história da quebra de um vínculo do homem com o mundo. Quer dizer, a história da modernidade é quase a história da quebra desse vínculo. Então dizer que de alguma forma essa quebra, esse momento da modernidade começou lá atrás, né? Podia dizer que justamente essa hostilidade foi um primeiro passo e essa quebra foi tão grande que ela se revelou então numa indiferença. O Jonas acredita que essa indiferença está no Heidegger, por exemplo, em um pouco dar de ombros do Heidegger em relação ao mundo, né? O Jonas critica essa abstração do Dasein, por exemplo, quando ele escreve a obra The Phenomenon of Life, para dizer justamente que esse Dasein é um ser vivo, e que o Heidegger teria esquecido disso. Então tem toda uma briga aí, digamos, interpretativa sobre esse momento aí. Fato é que, então, o Nietzsche seria arrolado entre esses que de alguma forma tematizar essa indiferença, ou abrir uma filosofia existencialista para essa indiferença em relação ao mundo, né? O que a gente vai ver é muito curioso, porque se você pega o Zaratustra, o grande convite do Zaratustra é justamente para um revínculo com o mundo, para uma espécie de superação dessa indiferença, né? Num jeito próprio nietzschiano, claro, não com a responsabilidade do Jonas, que sim, aí fica bem óbvio que a responsabilidade é uma espécie de novo vínculo que a gente precisa ter com o mundo, mas o convite à fidelidade à terra é, no caso do Zaratustra, uma resposta do Nietzsche justamente a esse diagnóstico. Então, de novo, aí é sempre um pouco assim, vamos dizer assim, delicada essa interpretação, porque a verdade é que o Nietzsche faz um grande convite contra essa indiferença, né, em relação ao mundo. Aliás, um dos motivos da crítica do Nietzsche é precisamente essa indiferença. Tem uma passagem desse texto do Jonas que está então traduzido nessa... Ele é um texto que foi escrito em 52, depois ele entrou como parte desse livro de 66 que o Jonas lançou, que se chama The Phenomenon of Life, traduzido para português do alemão Organismus und Freiheit, né, que foi publicado em alemão, e daí traduziram essa versão portuguesa como o princípio vida, né, porque quando o Jonas faz sucesso com Das Prinzip während Worten, então a editora faz uma reedição da obra e batiza de Das Prinzip Leben, que é uma coisa, no meu ponto de vista, que o Robson acha, mas no meu ponto de vista um equívoco, assim, porque essa vida aí não é um princípio, né, como é o princípio da possibilidade, é um fenômeno. O Jonas é um fenômeno, né? É claro que tem aí um dado metafísico, ontológico na interpretação da vida, mas seria um equívoco. Então a gente tem aqui este equívoco que é mais uma medida comercial do que teórica, vamos dizer assim, né? Mas ainda nesse texto, o Jonas tem uma passagem sobre Nietzsche que eu queria trazer aqui para a gente pensar. Ele diz o seguinte: há mais de 2 gerações, Nietzsche disse que estava chegando o niilismo, o mais inquietante de todos os hóspedes. Entre mentes, o hóspede entrou em casa e deixou de ser hóspede. E no tocante à filosofia, o existencialismo tenta conviver com ele. Viver em tal companhia significa viver em crise. Os inícios da crise remontam ao século XVII, quando tomou forma a situação espiritual do homem moderno. Então vejam como, de alguma forma, o Nietzsche estaria aí, né, num momento do auge de uma grande crise, o primeiro a diagnosticar essa crise, dizer, olha, a gente tem um estranho aqui em casa, a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Isso é o que faz a filosofia existencialista, sem sucesso, diga-se de passagem, porque justamente pela via da indiferença não consegue conviver com esse hóspede. E, de outro lado, esta crise começa no século XVII, que é, para quem estuda Jonas, que é um momento importante para o Jonas, que é quando começa a Revolução Industrial. Portanto, a era moderna, de maneira geral, começa no século XVII. E o Jonas tem esse famoso texto, século XVII depois, né, sobre a Revolução Industrial, as consequências da Revolução Industrial científica, né? Então, vamos dizer que o niilismo está ligado a esta base da própria modernidade, começando aí no século XVII. Uma outra passagem desse texto, o Jonas faz referência a um fragmento do Nietzsche, 1884, para tentar mostrar como em Nietzsche existe então o diagnóstico desse sentimento existencial da indiferença e do vazio, do fastio do homem consigo mesmo, que vai se revelar então no caso do Camus pelo estrangeirismo, no caso do Sartre pela náusea, né? E no caso do Nietzsche então por esse fastio que foi identificado aí como parte da vivência ocidental. Ele diz: um universo sem uma hierarquia interna do ser, como é o universo copernicano, deixa sem apoio ontológico os valores. E na busca de sentido e valor, o eu é inteiramente rechaçado de volta a si mesmo. Então esse solipsismo que marcaria a modernidade. O sentido não é mais encontrado, e sim dado. A tradução aqui é ruim, eu acho, porque
Ele quer dizer, na verdade, que o sentido não é mais encontrado, mas produzido, lembrando aqui do Nietzsche, das interpretações, né? Quer dizer, não existe um sentido último, mas uma coisa produzida, né? Dado por alguém, portanto, por um sujeito que agora se sente no poder de dizer o que é o mundo e doar valor, né? O valor não é mais percebido na contemplação do ser objetivo, mas colocado como um ato de valor atribuído. Isso é bem nietzschiano, né? Todo o tema do perspectivismo, por exemplo, nietzschiano, estaria aqui, né, vamos dizer assim, de alguma forma abordado. Como função da vontade, minha única criação são os fins. Né? Então, os fins são criados, né? Então, toda a retirada, por exemplo, da teleologia da natureza, que é parte, então, dessa indiferença, algo que foi essencial para a exploração da natureza. Então, para o Jonas, essa retirada dos fins da natureza, nessa posição antiteleológica, tem a ver justamente com essa abertura da natureza como um grande laboratório para os experimentos, né, da modernidade. A vontade substitui a contemplação, a temporalidade do ato expulsa a eternidade do bem em si. Isso é bem nietzschiano. Esta é a fase nietzschiana da situação, em que o niilismo europeu vem à tona. Agora o ser humano se encontra sozinho consigo mesmo. Esse tema da solidão é um tema... Bom, o Vladimir trouxe meu livro da amizade, e antes dele teve um livro sobre, que foi minha dissertação de mestrado, sobre a solidão, né, como virtude moral em Nietzsche. Então a solidão é um tema nietzschiano por excelência, um tema muito rico, né, para a gente entrar na filosofia do Nietzsche, pelo menos é o que eu acho. E aqui o Jonas elenca, ou lista o tema da solidão como parte, então, desse sentimento nihilista, né? Esse sentimento de indiferença em relação ao mundo. O homem está sozinho. Algo que depois o próprio Heidegger vai tematizar quando vai dizer que foi essa solidão do homem diante da morte de Deus que deu origem à vontade de poder. Traduzida como vontade técnica, né? A vontade de poder traduzida como vontade técnica, portanto, ela é interpretada pelo Heidegger e depois pelo próprio Jonas, lendo Heidegger, como uma espécie de exercício deste homem que não tem mais nada a fazer no mundo a não ser afirmar-se a partir do seu próprio poder. Então o poder seria o único ato de afirmação desse homem sozinho diante de nada mais, não tem nada mais para fazer. E o mundo é só uma ocasião para o exercício dessa força, uma espécie de entretenimento, assim, está por aqui enquanto não chega a nossa hora, e fica se entretendo com o mundo por meio, então, da vontade de poder interpretada como atividade técnica, né? E o Jonas cita, então, esse fragmento do Nietzsche, que diz o seguinte: o mundo, uma porta a 1000 mudos e frios desertos, né? Tema do deserto, da coisa do niilismo, né? Quem perdeu o que perdeste não para em lugar algum. Essa frase é linda, né? Quem perdeu o que perdeste não para em lugar algum. Assim falou Nietzsche, e concluiu a poesia com as palavras: ai daquele que não tem pátria. Ai daquele que não tem pátria. Então, fragmento de 1884 do Nietzsche. É interessante pensar isso. Então, quer dizer que, de alguma forma, o que o Jonas está encontrando no Nietzsche é precisamente essa ideia de que ali tem uma solidão, né, um mundo que se abre, mas ele se abre para frios desertos. Então é um mundo sem paisagem. Quem lembra, por exemplo, de uma das perguntas que eu considero a pergunta mais maldita da história da filosofia, né? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte, né? Lá do fragmento 125 da Gaia Ciência, né? Isso é de arder na pele, né? Como diz o próprio texto, inclusive. Não é não ter... Então, essa falta de horizonte no deserto é justamente isso, né? Um símbolo disso. Então, de alguma forma, o mundo é uma porta para um deserto, que é o lugar da solidão também, né? Então, de alguma forma, essa porta... O mundo não é mais nada, essa que é a questão. O mundo não é mais nada, senão uma porta para um deserto, para um vazio completo de sentido, no qual o homem está sozinho por ter perdido alguma coisa, né? Então, quem perdeu o que perdeste não para em lugar nenhum. Quer dizer, em lugar algum. Então, de alguma forma, o que o homem perdeu, qual é? O que o homem perdeu de verdade? Por que o Jonas se interessou por essa passagem? Perdeu precisamente o estado de habitação, a consciência de habitar o mundo. Alguma coisa que também o Heidegger vai tematizar bastante com esses textos sobre o conceito de habitação, né? Quer dizer, o que o homem perdeu foi o sentimento de que esse mundo é dele, de que esse mundo é digno de ser povoado, de ser habitado, de que habitar o mundo é uma condição do próprio homem, né? Então, de alguma forma, a gente poderia dizer que o diagnóstico do Jonas sobre o Nietzsche quer chamar atenção para essa ideia de que o Nietzsche faz parte daqueles que diagnosticaram essa ausência de moradia, essa falta de moradia, essa falta de pátria, essa perda de pátria, né? Bom, isso posto, eu queria trazer alguns elementos para a gente pensar. Não sei agora quanto tempo que eu vou só para me situar aqui.
Acho que já está terminando, né? Mais entre 20 minutos. Tá perfeito. Então, mais uns 20 minutinhos. Então, vou trazer só para a gente lembrar alguma coisa, porque aí, o que eu quero dizer com isso tudo? Que isso é verdade, está tudo lá em Nietzsche, mas é verdade também que se a gente olhar bem para o Zaratustra, a gente vai tentar, como eu já disse aqui, a gente poderia tentar encontrar no Zaratustra o contrário desse diagnóstico. Quer dizer, de alguma forma, se o diagnóstico aqui tem um deserto, né, aliás, um lugar onde o Zaratustra caminha, né, esse profeta do sol que vive no deserto, etc., é também verdade que a mensagem do Zaratustra literário, ele é o inverso daquele que era, como a gente sabe, o Zaratustra histórico, né? Então, de alguma forma, o que o Nietzsche propõe com o seu Zaratustra, talvez um dos eixos centrais do Zaratustra, é justamente a reconstituição do mundo como lugar de habitação. A criação de um mundo como lugar de habitação. Se não agora o mundo está pronto, se a gente não abre a janela e vê o horizonte, agora a gente tem que pintar esse horizonte. Então o esforço dessa obra, no meu ponto de vista, podia ser interpretado como uma obra justamente de criação de um mundo. Criar um mundo, dizer que o homem pode agora viver nesse cenário, né, mesmo sozinho, mesmo tendo perdido o que ele perdeu, aqui o niilismo ativo vai nos ajudar a construir um novo tipo de habitação, né? Mas antes de chegar nisso, só lembrando alguns elementos para a gente pensar, então, o zoroastrismo do próprio Nietzsche, quer dizer, como é que o zoroastrismo se relaciona com essa coisa toda. Lembremos o seguinte, que as escolas gnósticas, então, que se estenderam, como a gente já viu aqui, entre o século III antes de Cristo, por causa dessa literatura que o Jonas analisa, até o século III depois de Cristo, esse é o tempo que o Jonas analisa na obra dele, né? Então é mais ou menos 500, 600 anos. Essas escolas todas, essas grandes seitas variadas de todo tipo, elas têm duas grandes vertentes históricas. Uma é a chamada escola sírio-egípcia e a outra é precisamente a escola persa, ou a escola do leste. Precisamente essa, então, marcada pelo zoroastrismo. Então, o zoroastrismo faz parte de uma dessas escolas, vamos dizer assim, de religiosas da qual derivaram essas seitas todas que a gente conhece como gnosticismo. Então, aqui uma coisa importante. O zoroastrismo não é, estritamente falando, um gnosticismo. O Zaratustra não é um personagem gnóstico, ele é alguém que está na fonte primária, na primeira fonte dessas seitas que nós então vamos chamar de gnosticismo, que se alargam ao longo da história ocidental. O zoroastrismo, ou como a gente sabe também o mazdaísmo, né, o mesmo nome, mazdeísmo também, alguns dizem mazdaísmo com S, outros com Z, né? Ou parzismo também alguns chamam, né? Então ele guarda raízes longínquas com a própria civilização védica da Índia, né? Porque a marca desse povo seriam os chamados indo-arianos, entre o segundo e o primeiro milênio antes de Cristo. Então nós estamos falando aqui de uma tradição de alguns falam de 1.600 anos antes de Cristo, né? A marca central dessa escola, como a gente sabe, é o dualismo, eu falei, e o Zoroastro, então, é a expressão, é o símbolo mais acabado, precisamente, desse dualismo. Os textos religiosos dele são considerados, então, representantes mais antigos, ou mais ainda, são considerados formas mais antigas de gnosticismo, nesse sentido de que são a raiz, é onde mora a raiz dessas seitas todas, né? O zoroastrismo, então, acredita no dualismo teológico, como a gente sabe, um Deus para o bem e outro Deus para o mal. Seu símbolo religioso era o fogo, sua fonte de sabedoria, né, o fogo e a própria luz divina. Então tem toda aqui essa ideia do deserto, o lugar do sol, do fogo, adorar o sol, como precisamente associado ao Deus Mazda, né, por isso mazdaísmo, o Deus Mazda, que é a personalidade, vamos dizer assim, a divindade do bem, né, a divindade do bem, que tem que lutar contra a divindade do mal, que por um instante tomou o poder, vamos dizer assim, né? Então o relato é sempre esse, né? Cabe aos seres humanos, aos iniciados, fazer esses processos de purificação para retomarem, né, o reino, vamos dizer assim, o reino de Mazda, o reino do bem. O Zoroastro teria vivido, né, entre o Irã e a região onde fica hoje mais ou menos o ocidente aí do Afeganistão. Aí as datas são bastante diversas, a gente que fala em 600, mas aparentemente tem dados que mostram que teria sido entre 1700 e 1100 a.C. Então o personagem histórico estaria aí presente, e alguns especialistas eles cunharam é uma palavra meio estranha, porque eu falando de 1700 e 1100, né? Muito tempo, mas de qualquer forma, que não seria no ano 600, como outros defendem,
precisamente pela semelhança dos chamados textos, dos Gathas, que é uma parte dos textos sagrados do zoroastrismo que sobreviveram, e que teriam sido escritos numa linguagem dos chamados Rig Veda, né? Rig é louvor, Veda é conhecimento, então louvor ao conhecimento, portanto, daqueles textos Vedas lá do tempo indiano, né? Dos arianos indianos, indo-arianos. Então, de alguma forma, essa seria a prova que diria que nós estamos falando aqui desse período aí, então 1700, 1100, outros falam 1500, 1200, então por aí. Esses Gathas é interessante porque, na verdade, eles são então uma espécie de poema, que seria então muito interessante, porque se a gente pensa que o Zaratustra é um poema, esses poemas são poemas então didáticos, inclusive o Helmut Humbach, que é um especialista nesses textos, ele usa uma expressão que eu gostei muito, que ele justamente diz que muitos estudiosos consideram que os Gathas são um poema didático. Se a gente lê os trabalhos do Julião, por exemplo, sobre o Zaratustra, ele usa essa expressão mesmo, né? Que o Zaratustra é um poema didático. Então, num debate sobre o que é o Zaratustra, uma das coisas é que esse é um livro que é um poema didático, né? E sendo um poema didático, portanto, ele é escrito em forma poética e tem um ensinamento. Ele tem um ensinamento, tem uma doutrina, né? Por isso, assim falou Zaratustra. Ele tem um discurso, ele propõe um discurso. Então, na verdade, esses Gathas teriam uma certa semelhança, assim, pelo menos na proposta da sua própria forma, que é uma forma poética, então, altamente desenvolvida, né? Que serviria, então, para agradar esse deus, o Ahura Mazda, e, ao mesmo tempo, para, de alguma forma, iniciar os seus adeptos. Então, tanto é um poema que é escrito, né, segundo aqui esse especialista que eu citei, o Helmut Humbach, é um texto muito bem escrito para agradar, então tem um esforço que esse poema agrade, né, o Deus, e ao mesmo tempo que ele sirva então de caminho para que esses adeptos, né, possam encontrar o caminho, possam restituir o reino de Mazda. Essa é a verdade. Então ele se revelaria em forma de várias deuses, né, os chamados Amesa, Espan e Pentas. Não vou me alongar nisso, porque depois vocês podem achar isso bem fácil aí pela internet, né? Quando então da conquista da Pérsia, é bom lembrar, Alexandre Magno então teria levado à destruição dessa que foi uma religião muito importante do Império Persa e portanto, está aí na base de boa parte do que depois a gente vai conhecer como Ocidente. E é interessante que o próprio Jonas também vai marcar Alexandre Magno como um divisor de águas, né? Alexandre Magno, então, chega na Pérsia, destrói vários templos, parece que houve realmente uma morte aí da casta sacerdotal, e vários desses textos foram destruídos, queimados e perdidos, portanto, né? Alexandre Magno, para o Jonas, é um divisor de águas porque ele representa tanto o Ocidente, né, a expansão do Ocidente, quanto representa, de alguma forma, a chegada do Ocidente no Oriente e a resistência do próprio Oriente, porque os movimentos gnósticos, eles serviriam, segundo Jonas, vamos dizer assim, de obstáculo para essa ocidentalização racional, né, que o Alexandre Magno representava. Então, a chegada do Alexandre Magno na Pérsia e, enfim, no Oriente como um todo, teve um obstáculo, que foram essas seitas, que esse misticismo todo, que fazia parte da cultura oriental, serviu de resistência para que essa proposta ocidental não tivesse tanto êxito. E se isso foi, no primeiro momento, então, uma resistência, num segundo teria sido uma volta desse Oriente sobre o Ocidente. Então, quando há um retorno do Ocidente sobre si mesmo, né, pensemos aqui, por exemplo, nos soldados, né, alexandrinos, e toda essa volta, então, da cultura que se encontra no Oriente, que vem para o Ocidente, essa volta traz precisamente também essa influência, então, dos movimentos gnósticos. Então vejam que, de alguma forma, aqui Alexandre Magno é realmente um personagem importante. Bom, entre as derivações do zoroastrismo estão dois dos mais conhecidos movimentos gnósticos, então, né, que são mais conhecidos, que são justamente o mandeísmo, né? Mandan é o conhecimento da vida, então vejam aqui a importância do conhecimento, né?
teria em João Batista a sua figura simbólica, né, também aproximado com esse homem que vive no deserto, né? E tem também a ideia do batismo, né, como sinal de iniciação. Então todo esse ritual do batismo muito presente no mandeísmo. Os mandeus não acreditavam em Moisés, nem em Jesus, nem em Maomé. Entre seus textos sagrados estão, por exemplo, o chamado livro canônico de oração e o próprio livro de João Batista, entre outros textos que teriam sido escritos em torno de 200 depois de Cristo, escrevendo uma tradição oral que remete a muito antes, né? Então, o primeiro é o mandeísmo e o segundo é o maniqueísmo, que foi fundado por Manes, né, vivendo aí dos 216 ao 276 depois de Cristo. A maior parte de seus textos, né, do maniqueísmo se perderam, mas o mais importante é o chamado Codex Manichaeus Coloniensis, porque está guardado em Colônia, na Alemanha, e contém então informações biográficas sobre o Mani, que é reiteradamente citado, né, várias vezes pelo Nietzsche, inclusive. Bom, então vamos dizer assim, esse movimento aí do zoroastrismo acabou se desdobrando. Então, só para a gente rastrear como é que isso aconteceu, quer dizer, tem um primeiro momento que é essa religião, vamos dizer assim, grande, influente do zoroastrismo, a chegada do Alexandre Magno com a destruição disso e a repercussão desse movimento em dois grandes movimentos gnósticos, aí sim, o mandeísmo e o maniqueísmo. Lembre que o maniqueísmo, que estuda Santo Agostinho, enfim, aí tem toda uma relação também com o próprio cristianismo de maneira mais exata. Bom, quanto a Nietzsche, então, há muitos comentadores que salientam então que Nietzsche estava ciente desse gnosticismo ou de toda essa coisa desde o nascimento da tragédia, né? Por exemplo, tem um fragmento de 1869 que o Nietzsche escreve sobre os persas, e alguns dizem então que isso já seria suficiente para a gente dizer que o Nietzsche tem aí um conhecimento já sobre isso, né? Fato é que o termo gnose, gnosticismo, aparece só em 85 na obra do Nietzsche, um fragmento do outono de 85, outono de 86, e fica evidente aí que o Nietzsche então reconhece a presença do gnosticismo, né, como parte de uma tradição, especialmente numa tradição alemã, de niilismo, de negação do mundo. Então, quando o Nietzsche trata dessas questões, tem a ver justamente com essa negação do mundo. Hegel, Schelling, Schopenhauer, portanto, está nessa tradição aí. E mesmo Platão, se você quiser, né? A posição de Nietzsche, então, é de crítica, de um lado, a essa posição, e ao mesmo tempo de tentativa de superar essa posição, como eu já disse, através dessa ideia de que, justamente, se esse é o diagnóstico de negação do mundo, se o gnosticismo representa essa postura espiritual, entre aspas, existencial de negação do mundo, é contra isso, como todo mundo sabe, que o Nietzsche se volta, né? Um estudioso do assunto poderia bem reconhecer na linguagem poética então do Zaratustra, como a gente já falou aqui, características então da inversão desse Zoroastro histórico. Isso aí já foi muito debatido, muito falado, né? Eu citei aqui, por exemplo, os trabalhos do Julião aqui no Brasil, que dão conta bastante bem claro disso aí, né? Bom, o Nietzsche tem uma passagem então de 84 em que ele diz o seguinte: devo prestar homenagem a Zaratustra, um persa. Os persas foram os primeiros a conceber a história como um todo, uma sequência de acontecimentos, a cada um presidindo um profeta. Todo profeta tem seu azar, seu reino de 1000 anos. Isso aqui é interessantíssimo, porque primeiro é uma reflexão aqui sobre o tempo, né? Sobre o tempo, sobre a morte do profeta, ou melhor, sobre o reino do profeta, né? Os profetas têm, cada tempo é presidido por um profeta. De alguma forma, aqui uma concepção de que o tempo né, enfim, passageiro, né? Vamos dizer assim, esses reinos são provisórios, e cada profeta tem o seu azar, mas ao mesmo tempo tem o seu reino de 1000 anos. Mas o azar dele é que esse reino passa. Então aqui uma reflexão sobre o tempo, né? Em outra passagem, assim falou Zaratustra, Nietzsche cita o grande reino milenar, por exemplo, né? Ele diz lá, o nosso grande reino humano distante, o reino de Zaratustra de 1000 anos, né? Isso está na passagem de Zaratustra, o sacrifício do mel. Em referência direta, então, a esses ciclos milenares das antigas religiões persas, né? Então, vejam aqui a outra marca direta, né, desse conhecimento do Nietzsche em relação a essa tradição. Provavelmente, por essa visão do tempo, Nietzsche escreveu em fragmento póstumo de 75, por exemplo, já anterior a esse, teria sido ainda mais feliz se os persas, ao invés dos romanos, tivessem se tornado senhores dos gregos. Teria sido mais feliz se os persas tivessem se tornado senhores dos gregos. O Zaratustra de Nietzsche só pode ser compreendido no contexto então de suas outras obras e de seus pressupostos filosóficos subjacentes, de forma então que
o Zaratustra mesmo deva ser entendido como uma figura icônica, ou até mesmo poética, ou seja, não como uma mera réplica, como a gente quer dizer, e nem sequer como uma simples inversão, como facilmente se deduz, até já usei aqui a expressão, do personagem histórico, né? Então, a gente deveria reconhecer que essas referências ao mundo, essa tradição persa, não é simplesmente para inverter esse personagem histórico, mas para construir uma figura icônica, né? Que se ele sim, como figura poética icônica, se contrapusesse, vejam aí, muito mais do que ao lado, vamos dizer assim, historiográfico do personagem, a herança que ele deixou. Essa que é o problema de Nietzsche. Nietzsche, mais interessado do que precisamente no personagem histórico, está interessado na herança que esse personagem deixou. E a herança é precisamente o dualismo e tudo isso que a gente já comentou aqui, que se revela então no niilismo, né? E que no fim tem a ver com essa negação do mundo nesse período aqui do Zaratustra. Deve-se então acrescentar que a quase ausência completa de citação aos persas e às suas crenças, com exceção de algumas passagens, seja um sinal interessante se comparado às várias vezes, por exemplo, em que Nietzsche cita judeus e cristãos. É como se então Nietzsche promovesse a marca do zoroastrismo, uma compreensão de que a marca do zoroastrismo sobre o Ocidente é algo absolutamente legível, mais do que se ele estivesse preocupado em esmiuçar os meandros, então, como eu já disse, dessa história do zoroastrismo. Ele não está interessado em contar essa história, em dizer, foi lá, né, talvez o Jonas tivesse mais. Ele está interessado em ver como é que, em tratar essa herança. Esse é o problema do Nietzsche. E a herança tem a ver com a negação da vida. É nesse sentido, então, que o Zaratustra literário deve ser compreendido como uma oposição, não ao Zaratustra histórico, mas à moralidade vigente no Ocidente, a moralidade que derivou-se dessa escola do Zoroastro, representada, então, claro, pelo Zaratustra histórico. O que interessa, no fundo, como é próprio de todo genealogista, é mostrar como nós chegamos onde chegamos. Essa é a questão de Nietzsche, quer dizer, como nós estamos aqui. O discurso à sombra de Assim Falou Zaratustra, no discurso, Nietzsche recupera uma frase atribuída a Hassan Sabah, primeiro grão-mestre da Ordem dos Assassinos, que existiu na Pérsia durante o século XI, né? Acho que o Vladimir, inclusive, citou isso no seu trabalho. Personagem que aparece também depois para a genealogia da moral na terceira dissertação 24. Citando Nietzsche, quando os cruzados cristãos no Oriente depararam com aquela invencível Ordem dos Assassinos, aquela ordem de espíritos livres par excellence, cujos graus inferiores viviam numa obediência que nenhuma ordem monástica alcançou igual, obtiveram de algum modo informação sobre aquele símbolo e senha reservado aos graus superiores como seu secretum. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Vejam então que aqui um dos lemas mais badalados, né, do niilismo, né, nada é verdadeiro, né, não tem nada de último, etc. Tudo está permitido, Deus morreu, tudo está permitido. Esse tipo de lema, né, o Nietzsche identifica precisamente entre esses que participam dessa chamada ordem dos assassinos, dando, portanto, razão ao Vogelin quando diz que o Nietzsche se interessa por esses libertinos, porque justamente esses que, então, como Nietzsche diz, eles já têm o símbolo e a senha desses graus superiores como um secretum, né? Como essa coisa mais secreta que já foi acessada por esses que foram mais monásticos do que todos os monges que nós já tivemos notícia, né? Tem a ver com uma ordem, aparentemente, depois o Vladimir pode esclarecer melhor, mas inclusive de assassinatos mesmo, né? De gente que... Então eles tinham, vamos dizer assim, tinham um segredo muito forte, inclusive ser guardado, né? Eles tinham esse lema, nada é permitido, tudo é verdadeiro. Então eles eram libertinos por excelência, porque eles já se sentiam introduzidos precisamente nesse mundo, né, do segredo último que purifica de uma vez por todas o ser humano em relação ao mundo, criando em relação ao mundo, portanto, um desligamento completo. Eu posso, inclusive, aproveitar as delícias do mundo sem nenhum problema, porque o mundo não me afeta mais. Essa é quase uma radical negação do mundo, né? E justamente tem a ver com a indiferença, porque o mundo se torna indiferente no sentido de valor, né? Ele não me afeta mais. E por isso é mais grave, porque antes eu tinha que lutar contra o mundo, como eu já disse, na hostilidade, agora eu estou no âmbito da libertinagem, portanto, do tudo é permitido, então na indiferença completa. A afirmação de Zaratustra, então, não pode ser reduzida a uma simples apologia ao relativismo, que a gente já sabe, mas diz respeito a uma crítica ao valor das palavras e sua capacidade de traduzir mesmo ideias como bem e verdade.
O próprio Julião, no trabalho dele, levanta ainda outras fontes que teriam influenciado Nietzsche na elaboração da Assim Falou Zaratustra. Por exemplo, o Julião cita, só para não deixar de lado isso, né, referência ao Ralph Waldo Emerson, que a gente conhece principalmente no ensaio Caráter, né, no qual se faz referência à verdade emanada de Zaratustra. O livro de Friedrich Kreuzer, Symbolic Mitologia de Outro Povo, né, acho que é isso a tradução, que teria servido de referência ao curso que o Nietzsche deu sobre o arcaísmo da cultura religiosa dos gregos no inverno de 75 e 76. Ou mesmo Voltaire, vejam que interessante. Voltaire, que como todo mundo sabe, tem o livro do Métayer sobre esse assunto, né, tem uma relação com Nietzsche muito forte. O Nietzsche, quer dizer, mantém uma relação com Voltaire muito forte. E Voltaire, cujo interesse por Zaratustra e pelos persas, em geral, ficava evidente, principalmente no Zadig, ou O Destino, História Ocidental. A título de possibilidade, Julião elenca ainda outras citações de Kant, um poema de von Kleist, as lições de filosofia da história ou de estética de Hegel, entre outras coisas. Ou seja, esse trabalho de mapeamento pode incluir bastante coisa que comprovaria essa ligação do Nietzsche. Para terminar, em um cartão postal enviado a Heinrich Koselleck, né, o amigo do Nietzsche, em 25 de 83, Nietzsche escreve: Zaratustra é a forma verdadeira e não distorcida do nome Zoroastro, um nome persa. As primeiras menções, então, ao Zoroastro, contudo, ocorrem já em 70 e 71, um fragmento póstumo, por exemplo, de 70 a janeiro de 71, uma passagem da filosofia da época trágica dos gregos, na qual Nietzsche trata de uma provável influência de Zaratustra sobre Heráclito. Depois disso, o nome de Zaratustra só retornará no aforismo 342 de Gaia Ciência, no qual o filósofo formula pela primeira vez a oração antes do sol, que será depois resgatada como prólogo do Assim Falou Zaratustra. Na obra literária escrita entre 83 e... na obra literária escrita entre 83 e 85, Nietzsche transforma Zaratustra em um antagonista das figuras divinas do bem e do mal por meio do seu imoralismo, né? Precisamente porque recusa a visão original do zoroastrismo a respeito da universalidade dos valores baseados no dualismo. Zaratustra, por isso, é o profeta da inocência e, nesse sentido, um imoralista, como já tratei aqui, aquele que se volta contra a moral para superá-la, precisamente por sua busca e compromisso com a própria verdade. Então, Zaratustra seria, na verdade, um personagem histórico, o primeiro a reconhecer o erro do dualismo e as suas consequências da moralização da vida, né? Com isso, então, Nietzsche faz referência a uma longa e antiga tradição religiosa que transformou esse profeta, né, o proclamador das secretas doutrinas, nas palavras do Kurt Rudolph, em um nihilista por excelência, né? Aquele, então, que tem uma experiência maior e mais longa no assunto e, por isso, tornou-se capaz de rever ou inverter ou transvalorar, se você quiser, a ordem moral. Então, nele, no Zaratustra, o moralista, ou seja, o próprio gnóstico, se autossuperaria. É interessante pensar isso, quer dizer, de alguma forma, como a gente sabe no caso do Nietzsche, a própria definição do niilismo dele não é alguma coisa para ser sarada, curada, mas é uma coisa para ser intensificada. Então, só quem viveu a doença radicalmente pode falar da cura, né? E pode alcançar algum tipo de cura. Então, o Zaratustra é o personagem por excelência desse processo, porque ele é o mais doente de todos. Ele é o mais doente de todos e, portanto, é o único que pode ser imoralista de verdade, o mais imoralista de todos. Então, o personagem literário é o imoralista por excelência, enquanto o personagem histórico é o moralista por excelência, né? Mas justamente porque um foi o outro, é que o segundo pode ser o primeiro, né? Agora pode vencer o primeiro, vamos dizer assim. Eis a intenção, então, do gesto de Nietzsche e do próprio Zaratustra ao subir a montanha, onde ele permaneceu colhendo a luz do conhecimento, toda essa vamos dizer assim, essa metáfora aí da montanha e da praça do mercado. Blumenberg, por exemplo, tem mais razão do que Vogelin nesse caso, no sentido de que com Nietzsche o gnosticismo encontra uma possibilidade de superação. Isso me interessa mais. Então, quer dizer, se Vogelin tratou precisamente mostrar que o Nietzsche tem dá mais valor a esse moralismo dos pneumáticos, o Blumenberg, que se interessou também, que você sabe, foi amigo do Jonas, se correspondeu com o Jonas, agora recentemente saiu inclusive as cartas deles, e é interessante que o Blumenberg chama atenção para o fato justamente que o Zaratustra é a superação do niilismo, né? Zaratustra é o primeiro negador da moral, o psicólogo dos bons e o inimigo dos maus, como a gente lê lá no Etiomo. O primeiro a negar a moral derivada da condição dualista inaugurada pelo gnosticismo. Eu vou parar por aqui, mas eu queria dizer que uma parte disso aqui foi publicado num artigo que mobilizou essa conversa, que foi publicado na Aurora, num dossiê que eu tive a alegria de publicar junto com o
Clademir, organizado pelo professor Oswaldo, precisamente sobre o niilismo, em que eu tentei mapear e dar continuidade um pouco dessas coisas aqui, então quem quiser depois pode continuar essa leitura lá. Gente, obrigado pela atenção.